Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Josué, lá no iniciozinho da Bíblia, Josué capítulo 5. Livro do profeta Josué, capítulo 5. Nós leremos os versos 13, 14 e 15. 3 versículos da palavra de Deus que servirão de fundamento para a nossa reflexão nesta noite. Josué capítulo 5, os versos 13, 14 e 15. Diz assim a palavra de Deus: Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: O que, irmãos? Vamos juntos? Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Louvado seja Deus por sua palavra. Louvado seja o nome do nosso Deus. Para que a gente comece a entender esta pequena passagem da palavra de Deus, este pequeno, porém riquíssimo texto que a palavra do Senhor traz a mim e a você, é importante nós situarmos o momento que a história do povo de Deus está sendo vivida aqui. Na verdade, o que aconteceu? Por 40 anos, o povo de Israel peregrinou pelo deserto, depois de passar 400 anos sendo escravo lá no Egito, e após superar este período de peregrinação no deserto, no qual inúmeros episódios, inúmeras circunstâncias, inúmeras situações ocorreram exatamente pela dureza do coração do povo do Senhor para com Deus, por não ouvir a voz do Senhor. Aquele povo agora havia adentrado a terra prometida, a terra de Canaã. Se você ler os capítulos anteriores aqui, você vai perceber que o povo de Israel, agora já não comandado por Moisés, mas comandado pelo seu sucessor, que é o Josué, ele atravessa o Rio Jordão. Só essa passagem do Rio Jordão já é uma história maravilhosa para nós. Nós poderíamos nos deter nela aqui, quem sabe um dia, 2 dias, uma semana, porque ela tem lições valiosíssimas para mim e para você. Aquele povo agora está dentro da terra prometida e Josué se coloca diante da cidade murada de Jericó, e quando ele levanta os olhos, ele vê a figura de um homem se aproximando dele. O detalhe aqui é que o tempo da peregrinação no deserto havia se encerrado. Começava agora uma nova etapa, um novo momento para o povo de Deus. E este momento representava, irmãos, para aquele povo, um desafio muito grande, porque seria necessário que eles conquistassem, lutassem pela terra a qual eles estavam recebendo de Deus, aquela que Deus lhes havia prometido. E a primeira batalha aqui seria exatamente as muralhas de Jericó. E Josué, então, neste contexto, nesta situação,
ele tem este encontro aqui, e o encontro que ele tem, conforme diz a palavra do Senhor, é o encontro com o príncipe dos exércitos do Senhor, o príncipe dos exércitos. Há poucos dias nós celebramos o Natal, há poucos dias nós rememoramos a passagem do profeta Isaías, na qual era anunciada a vinda do Filho de Deus, do Messias, e que dizia que ele era o conselheiro maravilhoso, o Deus forte, o Pai da eternidade e o príncipe da paz. Olha que interessante. Mas aqui nós estamos vendo o príncipe dos exércitos do Deus vivo. Porque a realidade, irmãos, é exatamente esta. Para que haja paz, precisamos estar prontos para a batalha. Precisamos estar prontos para os desafios que se levantam nas nossas vidas. E a palavra do Senhor aqui demonstra que Josué não está falando com nenhum outro, não é um homem, não é um anjo apenas. A palavra de Deus está demonstrando que o diálogo que Josué está travando é com o próprio Filho do Deus vivo, o nosso Emanuel, o Deus conosco, o Deus presente, o Senhor Jesus. É tanto que, tão logo o Senhor Jesus responde para ele, né? O Josué pergunta: tu és dos nossos ou dos nossos adversários? E Jesus já lhe responde: não. Quer dizer, esse não aqui já demonstra o seguinte: eu não estou nessa categoria, meu filho. Eu não estou aqui para dizer se eu sou dos teus adversários ou daqueles que estão. Eu estou muito acima disso. Eu sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. E tão logo Josué ouve essa resposta, o que Josué faz? Se prostra diante dele em reverência, em adoração. Se fosse um anjo do Senhor, por exemplo, como aconteceu lá na história de Daniel, que o anjo apareceu diante de Daniel, Daniel se prostra diante dele, ele vai dar: levanta, né? Adora a Deus. Aquele anjo teria dito: olha, você está adorando a pessoa errada aqui. Mas o príncipe do exército do Senhor não recusou a adoração, porque aquela adoração era devida a ele. E aí vamos olhar agora, irmãos, eu quero convidar você então a olhar esta situação. Nós primeiro estamos aqui percebendo quem é este homem. Ele é Jesus. E conquanto Jesus seja o príncipe da paz, se necessário for, ele move um exército por minha vida e por tua vida. Você crê nisso? Amém. Louvado seja o Senhor. Aquele povo de Deus estava ali reunido diante das suas maiores batalhas, diante dos seus maiores desafios, e aquele povo não sabia como fazer. E eu tento imaginar ali a mente de Josué, tão somente se lembrando das primeiras palavras do Senhor a ele, quando Moisés havia morrido, dizendo assim: não temas, né? Eu sou contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Só confia, só segue em frente. E eu imagino ele ali parado diante daquelas muralhas, olhando, pensando: meu Deus, como é que vai ser isso? Como que vai ser isso, irmãos? Quantas vezes eu e você nos vimos em situações semelhantes, de olhar para cima, para o tamanho do desafio, da angústia, do sofrimento, da dor, e pensar: meu Deus, como que vai ser isso? E aí o próprio Jesus vem ao nosso encontro,
o próprio Jesus nos abraça. Ah, pastor, mas isso nunca aconteceu comigo, não me lembro disso ter acontecido comigo. Não, irmãos, vamos entender? Olha só o que diz o versículo 13. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão, o que, irmãos? Uma espada nua. O apóstolo Paulo, quando ele vai falar da armadura do cristão, ele fala do capacete da salvação, do escudo da fé, ele vai citando, mas quando ele vai falar da espada, ele diz que é a espada do Espírito, que é o que? A palavra de Deus. Será que Jesus nunca falou com você mesmo? Se Ele é a palavra, se é a palavra que vai ao meu encontro, ao teu encontro, aqui ele está se referindo a si mesmo na condição de alguém que está com a espada nua. O que significa isso? Ela está desembainhada, pronta para a batalha. Lá em Hebreus, o autor aos Hebreus, quando ele vai falar também acerca da palavra do Senhor, ele diz que ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Quem é que fala contigo então, irmãos? Quem é que vem ao teu encontro naqueles momentos de maior luta, de maior angústia, se não for esta palavra? Se não for aquele que é o dono, o autor, a palavra que se fez carne. Ele vem ao nosso encontro. Mas ele vem ao nosso encontro. E qual é a minha e a tua reação? É aí que nós precisamos olhar para o versículo 14. O que diz o versículo 14? Vamos lá? Respondeu: não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra, o adorou e lhe disse o que, irmãos? Gostaria que você lesse comigo. Que diz meu Senhor ao seu servo. Quantos desafios nós enfrentamos até chegar o dia de hoje? Quantas lutas nós passamos até que estivéssemos aqui, dia 7 de janeiro, 19 horas, agora já 19 e mais um pouquinho, 19h40, para estarmos diante de Deus. Qual será a minha e a tua reação diante dele? E o nosso irmão Josué aqui está mostrando qual que deve ser a minha e a tua atitude, qual a minha e a tua postura diante de Deus. O que diz o meu Senhor ao seu servo? Em outras palavras, Senhor, o que o Senhor tem para me dizer? 2024 está aqui diante de mim. Quantas lutas, quantos desafios, quantas coisas me esperam. O que o Senhor tem a dizer para o teu servo? É você se colocar diante de Deus e dizer: o que o Senhor tem para dizer para mim? Eu quero ouvir. Eu quero estar pronto a receber a tua palavra, a receber o teu ensinamento, a me preparar conforme o teu propósito. E aqui Deus tinha algo, irmãos, a dizer para Josué. Olha só o que diz o versículo 15. Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué. Vamos juntos? Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. É santo. Tem uma outra passagem da Bíblia, na qual
o Senhor fala a mesma coisa, mas a Moisés, lá diante da sarça ardente. Moisés foi se aproximando, e aí a voz do Senhor que saía da sarça se dirige a ele e diz: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E Moisés imediatamente atendeu. Aqui nós vemos que e fez Josué assim, ou seja, ele atendeu imediatamente. Mas aí eu te pergunto: pastor, então quer dizer que 2024 será o ano para a gente andar descalço, né? Será que seria isso que a Bíblia está querendo dizer para mim e para você? Pastor, então este ano é o ano para a gente andar assim mais humildezinho, só no máximo um chinelinho havaiano. Aliás, nem havaiano, porque o havaiano está caro, né? No máximo, eu acho que nem existe mais, né? Na minha época de menina era o tio-tio. Não sei se vocês conheceram esse, né? O tio-tio. Será que é disso, irmãos, que a Bíblia está falando para mim e para você? Claro que não. É certo que não. Então, o que o príncipe do exército do Senhor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está dizendo para mim e para você nesta noite? Tira da tua vida tudo aquilo que é obstáculo para que você possa servir a Deus de todo o coração, com toda a tua força, com toda a disposição da tua alma. O que é que te atrapalha? O que é que te obstacula? O que é que se coloca entre você e a santidade do teu coração? Qual que é a terra santa aqui, irmãos? Será que é terra mesmo, este lugar que nós estamos? Não. Eu e você somos o templo do Espírito Santo. Eu e você, onde estivermos, é terra santa. Afinal, nós somos pó. Não somos? Do pó viemos e ao pó voltaremos. Então, se alguém te chamar de terra santa, não está longe daquilo que a palavra de Deus nos ensina, mas nos desafia a colocarmos com prioridade na nossa vida, irmãos, a nossa santificação. Existem inúmeras coisas que elas são morais e outras que são imorais, mas existem aquelas que são amorais, ou seja, não é nenhuma coisa nem outra. Vou dar um exemplo aí de algo que eu consideraria amoral. Por exemplo, você tomar um banho, você sair com a tua esposa para chupar um picolé ali na Maipu, ou na Palitos, vamos colocar as demais aqui, né? Vamos ajudar as demais também, né? Isso não é, isso é errado? Não, não é errado. Isso é certo? Não, também. Às vezes pode ser errado, dependendo da hora. Se você está com a garganta ruim, por exemplo, eu diria para você que não é uma boa hora, não é isso? Então é uma coisa que a gente poderia classificar aqui como amoral. Não é nem certo nem errado, depende das circunstâncias. Por que eu estou falando disso? Porque às vezes, irmãos, quando você pensa, qual é a sandália que está aí me atrapalhando, que eu precisaria tirar? Às vezes você começa a tentar passar na tua mente aí o fio daquelas coisas que são imorais, que são claramente contrárias à vontade do Senhor. Mas às vezes existem coisas que não são boas nem ruins, nem certas nem erradas,
mas que estão tirando de você o privilégio de se aproximar de Deus com integridade de coração. Que estão tirando de você a capacidade de se aprofundar no teu relacionamento com Deus. E se elas assim o fazem, elas são obstáculos. E de igual modo, assim como uma coisa errada, precisaria também ser tirada da minha e da tua vida. Ah, pastor, mas qual que deve ser então? O que eu preciso fazer? Agora, é você e Deus. É você se colocar diante do Senhor e dizer assim: Senhor, o que em mim está me impedindo, está me atrasando, está me atrapalhando de poder ter uma comunhão intensa, verdadeira contigo? O que for, eu quero colocar no teu altar e dizer assim: Deus, está aqui, é teu, é teu. Então a gente precisa ter um cuidado muito grande nesta hora e pedir a Deus sabedoria. Eu me lembro de uma história que eu ouvi há muitos anos atrás, de uma moça que era extremamente comprometida com Deus, comprometida com o seu ministério na igreja e assim por diante, e de repente ela se casou, e à medida que se casou, aquilo foi, outros compromissos, outras prioridades foram surgindo na sua vida, vieram depois os filhos e tudo mais, e todas as vezes que o pai lhe chamava e falava assim: minha filha, você precisa voltar para Deus, ela dava uma desculpa ou outra, até que um dia o pai chamou de novo, falou: minha filha, olha, você precisa voltar para Deus. Aí ela disse assim: pai, mas agora que tem os meninos fica muito difícil de ir para a igreja, fica muito difícil de eu buscar Deus, de eu exercer meu ministério. E aí ele então disse a ela: minha filha, tome cuidado com o que você está dizendo, porque já tem bastante tempo que eu estou orando a Deus para tirar aquilo que te impede de buscar Ele de todo o coração. Então, às vezes, as coisas que nós estamos colocando como obstáculo não são obstáculos, irmãos. Não são os empecilhos, são apenas as desculpas que nós estamos dando para não termos um compromisso com Deus. Por isso que é necessário você começar a partir de hoje. Quem sabe o início de 2024 é para que você olhe para dentro de si e diga: Deus, eu quero uma avaliação completa aqui, um check-up, um raio-x, uma ultrassonografia espiritual, uma ressonância, uma tomografia, se necessário, da alma. Que o Senhor responda, que o Senhor me mostre, que o Senhor fale comigo, no nome de Jesus. Amém?